12/3 aspirado, a gente tem o acorde equivalente ao quinto grau da nossa gaita. Então, se minha gaita é Dó, qual é o quinto grau de Dó? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. A gente tem aí 3 embocaduras diferentes, né? Até que inventem uma nova. A primeira parte foi tchuc, pode ser tchuc, tchaca, tic, tic. Aqui eu tô tic, tic, tic. Agora tuco, tuco, tuco. É a embocadura de bico, a embocadura de língua curva e a embocadura tongue blocking, né? Eu fui chegando em alguns gaitistas como Sonny Terry, tocava muito fazendo sons de apitos de trem, né? Imitando trem e alguns gritos enquanto toca, alguma coisa mais ou menos desse tipo. Eu não costumo reproduzir com muita fidelidade, exatamente igual, para imitar exatamente como os caras faziam, né? Eu pego ali o básico e vou incorporando a minha maneira de tocar. No 1/12/3 aspirado, a gente tem o acorde equivalente ao quinto grau da nossa gaita. Então, se minha gaita é Dó, qual é o quinto grau de Dó? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. A gente tem aí 3 embocaduras diferentes, né? Até que inventem uma nova. A primeira parte foi tchuc, pode ser tchuc, tchaca, tic, tic. Aqui eu tô tic, tic, tic. Agora tuco, tuco, tuco. É a embocadura de bico, a embocadura de língua curva e a embocadura tongue blocking, né? Eu fui chegando em alguns gaitistas como Sonny Terry, tocava muito fazendo sons de apitos de trem, né? Imitando trem e alguns gritos enquanto toca, alguma coisa mais ou menos desse tipo. Eu não costumo reproduzir com muita fidelidade, exatamente igual, para imitar exatamente como os caras faziam, né? Eu pego ali o básico e vou incorporando a minha maneira de tocar. No 1/12/3 aspirado, a gente tem o acorde equivalente ao quinto grau da nossa gaita. Então, se minha gaita é Dó, qual é o quinto grau de Dó? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. A gente tem aí 3 embocaduras diferentes, né? Até que inventem uma nova. A primeira parte foi tchuc, pode ser tchuc, tchaca, tic, tic. Aqui eu tô tic, tic, tic. Agora tuco, tuco, tuco. É a embocadura de bico, a embocadura de língua curva e a embocadura tongue blocking, né? Eu fui chegando em alguns gaitistas como Sonny Terry, tocava muito fazendo sons de apitos de trem, né? Imitando trem e alguns gritos enquanto toca, alguma coisa mais ou menos desse tipo. Eu não costumo reproduzir com muita fidelidade, exatamente igual, para imitar exatamente como os caras faziam, né? Eu pego ali o básico e vou incorporando a minha maneira de tocar. No 1/12/3 aspirado, a gente tem o acorde equivalente ao quinto grau da nossa gaita. Então, se minha gaita é Dó, qual é o quinto grau de Dó? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. A gente tem aí 3 embocaduras diferentes, né? Okay.
Oi! E aí, gente? Como é que você tá aí do outro lado, beleza? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos aí, mais uma aula de gaita online gratuita aqui na Rádio Terra. Eu me chamo Luiz Rocha e eu estou tocando aqui um blues em sol maior, com minha gaita em dó, segunda posição, tá? Tocando com a tônica de acordo com o 2 aspirado da gaita. Bom, já tá terminando o backtrack, então eu vou terminar ele aqui. Pronto. Foi aqui. E aí, beleza? Quem tá comigo aí, vai dando um alô, fala de onde é que você tá assistindo aí a aula, fala de onde é que você está, onde você mora, se é a primeira vez que você está aqui comigo. Bom, mais uma aula aqui de gaita. Hoje a gente vai continuar abordando os bends, né? Principalmente hoje eu pretendo me focar no 4, no 6, né? Na própria execução dos bends. Eu venho falando aqui em todas as aulas anteriores desse trimestre, mostrando alguns vídeos, algumas imagens bem legais para facilitar com que quem está aí do outro lado consiga extrair, né, essas notas escondidas, né, da gaita, as notas fabricadas, os bends, que também são notas fabricadas, né? A gente tem aí tanto os bends quanto os overs, né, que juntos muita gente tem chamado assim, né, notas fabricadas, as notas escondidas, as notas, enfim. E nas aulas passadas a gente veio pegando de vários orifícios, já passamos pelo 1 aspirado, o 2 aspirado, o 3 aspirado. A aula passada foi o 4 aspirado, a gente pegou bastante, a gente pode rever algumas coisas aqui, né? Eu aqui nesse improviso enfatizei bastante esse bend do 4. Né? Eu toquei várias vezes aqui porque eu também estava me observando agora, né? Estava prestando atenção aqui no posicionamento da minha língua, né? Para perceber o que eu faço, né? Como é que eu me comporto aqui dentro na hora da execução desse bend. E muito interessante que na aula passada eu me observando também e descobri uma coisa nova, né? Durante a aula, que durante muito tempo, como eu já venho falando aqui nas aulas anteriores, a contração que eu usava principalmente para executar o bend, né, nesse orifício, no orifício 4 aspirado, né, a gente tem, na gaita em dó, a gente tem um ré, aí o 4 aspirado, ré bemol. E aí eu fazia uma contração na língua, o equivalente a como se eu tivesse fazendo uma contração para produzir a vogal U. Né? Só que para dentro, aspirando. E eu descobri, me observando, olha só que interessante, depois de tantos anos tocando, eu fui me observar mais e descobri isso, que funciona melhor, para afinar melhor a nota, pelo menos comigo, usando a vogal E. Ele afina mais precisamente no bend que a gente quer, que é o ré bemol, né? Pelo menos comigo, quando eu faço uma contração mais próxima do U, né, eu corro o risco de passar um pouquinho da afinação do ré bemol e ainda conseguir ir um pouquinho mais baixo, que começa a forçar a palheta demais, né? Pelo menos foi o que eu notei aqui, não sei se acontece com você aí do outro lado, é sempre um exercício de experimentação, mas olha só, eu venho falando aqui nas aulas, ó, a contração necessária para você aplicar os bends, né? E Gabriel, você pode colocar aí a figura 9B de bola? Então, daqui a pouquinho eu vou mostrar alguns vídeos também, né? Como eu já mostrei em algumas aulas. Mas a gente tem essa imagem aí, ó. Quando a gente faz né? Sem mexer a mandíbula, nem o lábio, né?
né? Aspirando, no caso, né? Não precisa vocalizar também. Então a língua, ela faz essa contração, essa retração, ela meio que levanta na base da língua e vai em direção ao que a gente chama de palato mole, que é a terminação do osso, né? A parte dura ali do céu da boca e começa a parte mole. E durante muito tempo eu fiz esse bend do 4 fazendo uma espécie de E talvez, pelo menos comigo aconteceu isso. Eu reparo que se eu faço quando a gente faz o a contração é um pouco diferente. Cada vogal que a gente explora nessa contração, né, da língua em direção ao céu da boca, né, a gente vai conseguir uma extensão diferente de bend, né? Vamos recapitular aí, ó. Vocês estão vendo aí na imagem, né? Isso aí seria mais ou menos o equivalente a Então é lá atrás, a base da língua, ela sobe, ela meio que comprime essa parte do palato mole e ali acontece uma pressão naquela região ali, né? Então, inclusive, uma dica é que, além dessa contração na língua, na hora que você estiver tentando fazer o bend, você intensificar um pouco a velocidade com que o ar passa nesse ponto aí, né, entre a língua e a garganta, o palato mole. Então, aqui eu tô fazendo mas ouvindo aqui, eu não sei se você consegue ouvir aí, se você tem essa percepção, mas eu sou muito chato com afinação, né? E quando eu faço olha como vai certinho no ré bemol. Então o aê é uma outra contração, é um pouco menos, o ponto, né, de contração é um pouco mais para frente. Eu tenho um vídeo que mostra exatamente isso aí. Foi um vídeo que eu achei assim, é uma ressonância em tempo real, a pessoa falando, falando várias coisas, depois ele faz fala as vogais, né? A, E, I, O, U, né? Eu achei esse vídeo pesquisando por ressonância no Google, né? Aí veio aquelas imagens do Google, aí cliquei e aí me redirecionou para um vídeo no YouTube onde tinha isso. Então eu fiz um recorte desse vídeo. Mostra aí, Gabriel, aquele vídeo da ressonância. Olha o vídeo da ressonância magnética. Isso, ó. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Né? Então, cada vogal, ela estimula uma contração diferente na língua. E cada contração desta vai acionar um bend de extensão específica, né, ao longo da gaita. Então, por exemplo, no 2 aspirado, que a gente tem um bend de um tom, né? Então, pelo menos comigo, eu percebo que quando eu faço né, aquela contração máxima do U, a última vogal, eu chego no bend máximo, que é o bend de um tom, né, aspirado, né, 2 aspirado, do Sol, Fá. Mas, por exemplo, fazendo um exercício, se eu fizesse e do U, eu partir pro E, olha que interessante que vai acontecer. Eu fui pro bend intermediário. Eu peguei aqui Sol, Fá, o Fá foi no U. Aí quando eu movi a língua para como se eu estivesse falando o E, eu fui pro bend intermediário, que é o Fá sustenido, ou Sol bemol. Então, né? Então, lógico que também a gente precisa ter um ouvido atento, né? Não adianta só ficar gravando a contração da língua se você não sabe onde você quer chegar, né? Então, a gente precisa mais ou menos ter
uma noção da sonoridade e dos intervalos musicais, né, de um tom, de meio tom, para você ir chegando na nota. Senão você pode fazer a técnica perfeita, mas sem ouvido você não afina a nota, né? Ou então afina sem saber que está afinando, né? De uma forma assim meio de qualquer forma. Então é isso aí. Se você está aí assistindo, dá um alô aí, fala para mim de onde você está falando, o que você está achando aí da aula, se você quer ver alguma coisa específica sobre bands aqui, se eu puder falar, fique à vontade aí para escrever, viu? E se estiver fazendo sentido para você também, ó, dá uma curtida aí que ajuda a espalhar o vídeo para mais longe, né? Para ir mais longe e alcançar mais pessoas terem acesso a esse conhecimento. Ver esse videozinho aí que é super interessante. Dificilmente eu vejo um vídeo como esse, né? Foi um achado esse vídeo aí dos bands. Deixa eu ver de novo aqui, onde é que ele tá? Tá no vou de novo aqui, ó. Nota natural. Ré, ri, ró. Esse é o equivalente ao I, né? Pelo que eu notei ali, e mesmo sem assistir o vídeo, de olhos fechados, quando eu falo as vogais, eu noto que o I é a vogal que tem essa contração que fica mais próxima do dente do que lá do palato mole, né? Ela é mais aqui no palato duro, logo atrás do dente. Né? Não chega a encostar no dente, é um pouquinho mais para trás, mas é bem mais para frente, como você está vendo aí no vídeo, né? Esse I, por exemplo, funciona muito comigo quando eu quero bend de meio tom no 3 aspirado, né? Então eu pego aí o 3 aspirado, é um Si, né, na minha gaita em Dó, e quando eu faço, né, o equivalente a eu obtenho esse bend de meio tom, né? O Si bemol, no caso. Então. E lembrando que quando a gente faz essa contração, pelo menos o que eu noto comigo, o que eu faço, como funciona para mim, na hora que há essa contração, eu intensifico um pouco mais a velocidade com que o ar está entrando, né? Então, se não é só a contração em si, não é só... E sim... Né? Então, na hora da contração, eu intensifico um pouco a velocidade, né? Aspiro com um pouquinho mais até força mesmo, mas não é força no sentido de pressão aqui no lábio, tá? Para o ar entrar com mais rapidez, né? Talvez você consiga algum resultado assim, tá? Então esse vídeo é muito interessante que você consegue ver, né, o movimento da língua e tenta experimentar aí, né? Porque cada extensão de bend, em cada orifício, ele vai demandar uma posição diferente na língua. E às vezes você vai conseguir um determinado bend preciso e afinado, não exatamente quando você fala A, E, I, O, U, mas às vezes é um ponto muito específico entre uma vogal e outra, né? É como se fossem os microtons, né? As microcontrações, né? De um ponto para o outro, em algum lugar ali você vai conseguir afinar o teu bend. Pelo menos é a noção que eu tenho, né? É como eu percebo até o momento. Pode tirar, Gabriel, a figura aí. O pessoal já deve ter enjoado. Né? Então, por exemplo, vamos ver aqui o bend no 6 aspirado, né? Eu fiz... Deixa eu tocar um pouquinho mais essa... Opa, deixa eu voltar aqui. O 6 aspirado, a gente tem um bend de meio tom também. A gente tem o 6 aspirado, é o Lá. E aí, quando a gente faz uma determinada pressão, que não é no lábio, é essa contração aí na língua, a gente chega no Lá bemol, ou Sol sustenido. Lá bemol. Para você, pode funcionar com AI ou AE, né?
Todos dois, tanto o I quanto o E, a língua ela faz uma contração, pelo menos como eu percebo aqui comigo, que ela ainda sobe pegando no palato duro, nessa parte mais dura, né, do céu da boca. Mas com você também pode rolar o U. Ó, comigo, se eu faço U, olha o que já aconteceu aqui. Aqui uma leve microfoniazinha, porque eu forcei um pouco mais a paleta do que o que é necessário. Porque eu estou fazendo o U, então ela está forçando um pouco mais. Né? Então, se eu fizer o O, por exemplo. Também não rola. Fica, pelo menos com essa gaita, com essa pressão que eu estou fazendo aqui, fica desse jeito. Para mim, funciona melhor o I e o E. O I e E, para o bend do 6 aspirado. É por aí, entre o I e E, algum ponto aí você vai encontrar, provavelmente, para você fazer essa contração. Boa noite, Lebazo! E aí, tá chegando direitinho o áudio aí para você? Tá fazendo sentido a aula? Espero que sim. Se você estiver aprendendo aí, se estiver servindo para você extrair uns bends aí na gaita, já fico bastante realizado. Viu? Boa noite aí, obrigado aí pela sua participação aqui, seu comentário. Então é isso, né? O bend no 6 foi isso, mais puxado para o E, I. Então eu vou ter essa contração, esse bend de meio tom, né? O 6 aspirado, a gente tem o Lá, aí vai para o Lá bemol. Tá? E aí, deixa eu ver aqui, onde é que eu tenho... Aqui, 6 aspirado. Antes de pegar alguns exercícios de 6 aspirado, deixa eu pegar a música de novo aqui e explorar aqui esses bend do 4 e do 6. A mesma música que eu toquei no início. Olha o 6 aspirado aí. O que eu fiz aqui? Um riff que eu fiz aqui. Então eu peguei aqui o bend, né, do 6, é tipo um country bend, né? A gente pega direto no bend, solta o bend, né? Eu fiz o quê? Lá bemol, Lá. Voltei pro Lá bemol, né? E vim pro Fá, que é o 5 aspirado, então. E aí fiquei repetindo esse exercício de forma circular. Foi mais ou menos o que eu fiz aí. Mas a gente tem alguns exercícios aqui para esses 6, né? Seguindo aí a mesma estética, a mesma sequência de exercícios que eu abordei aqui durante as aulas passadas desse trimestre, né? Pode colocar aí a figura 7H, Gabriel, por favor. Hoje o pessoal tá tímido, né? Eu tô vendo que tem gente assistindo aí, mas não tá comentando. Tudo bem, não tem que comentar, não. Mas fique à vontade se você quiser comentar, se quiser fazer alguma pergunta, viu? Fique super à vontade aí. Se eu souber, eu respondo.
Tá, então esses exercícios aí, gente, ó, eu vim passando esses exercícios desde das primeiras aulas desse trimestre, né? Aplicados tanto a cada orifício, né? Um aspirado, dois aspirado, três aspirado, quatro aspirado, seis aspirado agora. Esses exercícios, gente, lembrando, eu gosto, é sempre importante a gente lembrar, né? De onde a gente extraiu, de onde a gente tirou os exercícios que a gente aprendeu e tal. Primeiramente, o exercício propriamente dito, eu lembro que eu eu fiz esses exercícios pegando numas aulas do Jefferson Gonçalves, na época que eu estava aprendendo exercícios de articulação com bends, né? Eu lembro que na época, na verdade, a minha história com bends é bem interessante, que eu comecei a fazer bends sem saber que existia essa técnica, nem saber o nome dessa técnica. Eu só sabia que eu distorcia a nota e produzia outra nota que era diferente que aquele orifício produzia, né? E eu achava que eu estava conseguindo fazer algo fantástico, lógico, mas eu achava que eu estava fazendo algo único, que eu tinha descoberto algo, né, na época. Isso foi por volta ali, sei lá, de 2001, 2002, não sei se foi algo assim. É isso, gente. Então foi esses exercícios que eu estava falando, né? Aí eu incrementei, eu coloquei algumas coisas sobre meus estudos com as figuras rítmicas, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui as figuras rítmicas. Divisões rítmicas, semínima. A semínima é uma nota a cada batida do metrônomo, né? Você escolhe um metrônomo, um andamento de BPM, né? Batida por minuto. Então, por exemplo, a gente vai ter tá, tá, né? Então, mais ou menos isso, né? Eu estou com estalar de dedos que é mais rápido do que eu tentar mexer aqui e tentar achar o metrônomo, vai levar tempo da aula. Então, ó, digamos que o metrônomo está aqui. Então, eu vou fazer o exercício nível 1. É uma nota, né? Uma execução a cada batida. Né? Certo? Uma nota, né? A cada batida. Isso é o que a gente chama de semínima, é uma figura musical da semínima. Mas, por exemplo, aí está escrito aí, colcheia. Colcheia, você tem a cabeça e o contratempo, né? Um e dois. Tá. Ou seja, como se fosse duas batidas, duas batidas não, duas notas em cada batida, né? Uma vai na cabeça, né, na hora do estalo, e a outra no contratempo, entre uma batida e outra. Então, tá. Então fica... Né? E essa é a colcheia reta, né? A gente tem ali aquela, por exemplo, tem a colcheia tercinada, que é muito usada no blues, né? A cadência do blues é a colcheia tercinada. Então, tam, 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 tam. Pode. É diferente de que é a colcheia reta, né? Aí a gente tem o que? A tercina, né? Que é muito característico do blues também. O blues é feito praticamente de tercinas, né? Tá, 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 um, dois, três, um, dois, três. Ou seja, três batidas, três execuções em cada batida, no caso, né? Do metrônomo. Então, se você tem aqui o metrônomo, então você vai contar três vezes entre cada batida. Em cada batida. Então, um, dois, três, 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 um, dois, três. Então, o exercício ficaria. Certo? Então você vai fazer isso, você vai. E tem a semicolcheia, né? Que são quatro batidas em cada tempo. Então, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Existem várias figuras rítmicas, várias figuras musicais que a gente pode explorar em rítmico. Né? Eu já tive até um trimestre falando sobre isso, né? Sobre figuras rítmicas, ritmo e tal. Mas aqui eu só estou pegando uma pontinha, revisitando esse conceito, né? Para explicar o porquê está escrito isso no exercício. Né? Então aqui, semicolcheia é isso, quatro notas em cada batida. Então, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
como é que ficaria? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Lembrando que eu estou fazendo aqui o nível 1 apenas, certo? Do exercício aí, está escrito aí, o nível 1. Né? E aí você vai praticar isso aí em cada figura rítmica, em cada nível, tá? Mas para adiantar aqui, porque senão a aula fica extensa demais e a gente passa do horário, eu vou terminar aqui o nível 2, 3 e 4 apenas na semínima, tá? Uma nota em cada batida, ficaria assim. O nível 2, você saiu do Fá, que é o 5 aspirado, você volta para o bend de novo. Então, ó. Certo? Então. Nível 3, você voltou para o bend de novo, voltou para a nota de origem, que é o 6 aspirado, que é o Lá. E aí você vai para o 7 soprado. Tive que conferir aqui que eu não tinha certeza. 7 soprado. Então. Né? Então, tá, tá, tá. Se eu fosse fazer a tercina, por exemplo, tá, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3. Né? E o nível 4, você saiu quando você quase completou o exercício, foi para o 7 soprado, volta para o 6 aspirado e 7 soprado de novo. Oh, perdão, não foi isso. Deixa eu ver aqui. Ainda tem um 8 aspirado aí que eu coloquei aí, não sei porquê. Mas enfim, é você obedecer o padrão das figuras rítmicas e ir tentando fazer cada uma delas, ajustando o BPM do metrônomo para ficar bem confortável para você. Lembrando que quando você vai explorando as figuras rítmicas com mais repetições entre uma batida e outra, vai ficando mais rápido. Então, às vezes, você precisa diminuir um pouco o metrônomo para conseguir executar. Tá? Isso são exercícios de articulação. Eu passei aqui agora no 6, a gente fez na aula passada com 4, né, com o orifício 3, o 2, o 1, nas aulas anteriores. Né? E aqui eu estava tocando uma música no início em sol, um blues em sol, usando a minha gaita em dó, que é tocar em segunda posição. Né? Quem está iniciando já deve ter esse conceito aí, mas quem não compreendeu ainda, é esse conceito da gente tocar no quinto grau do tom da gaita. Tá? É a maneira mais comum de se tocar a gaita. Né? Não é a única, existem 12 posições, 12 formas diferentes, 12 tônicas diferentes que você pode explorar, mas a mais comum, principalmente no blues, rock, a música americana, é o 2, a segunda posição. Você coloca aí, Gabriel, a figura 8A, por favor. Gabriel? Figura 8A. Então você tem aí o ciclo de quintas, né? Só para contextualizar isso que eu falei das posições. Cada nota aí na sequência, uma depois da outra, está sempre no quinto grau da anterior. Né? Dó. Qual é o quinto grau de Dó? Sol. Quinto grau de Sol, Ré. O quinto grau de Ré, Lá. Quinto grau de Lá, Mi. E assim sucessivamente. Então a quinta, da quinta, da quinta, da quinta, da quinta. Então se eu estou com a gaita em Dó, que é a que eu estou aqui, e a gente vai tocar em segunda posição, você raciocina aí que a gente vai tocar em Sol. É a próxima depois do Dó aí. Eu mantenho minha gaita em Dó, eu quero tocar em terceira posição. Eu vou tocar no tom da quinta, ou seja, eu vou tocar no tom de Ré. Eu vou tocar em quarta posição, quinta da quinta da quinta. Eu vou tocar no tom de Lá, e assim sucessivamente. Tá? E cada posição a gente vai ter a tônica, né? A nota que dá o tom da música, da escala, né? Vai estar localizada
num lugar diferente na gaita, né? Então, por exemplo, a gente tocar em 12ª posição, por exemplo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A 12ª posição é conhecida como... Porque a tônica, por exemplo, é você tocar no Fá. Então, a tônica vai ser o Fá, que é o 2 aspirado com bend de um tom, né? Então, a minha escala vai começar nesse Fá. Eu vou precisar achar a minha escala a partir desse Fá. Então, achei aqui uma penta maior, ó. Né? Então, isso aí é o universo do que a gente chama de posições na gaita. Isso aqui foi só um parêntese, né, um pouquinho longo, para contextualizar o que eu estou chamando de segunda posição, que é onde está essa música aqui, essa canção, esse backtrack que está em Sol, é a segunda posição. Tá, então vamos lá, vamos praticar aqui um pouquinho mais esses bends, antes da gente terminar aqui, ó. Ó o bend do 3, que a gente falou em outras aulas. O que eu fiz aqui? Ó o riff, que legal esse riff, ó. Eu peguei 2 aspirados, aí peguei o bend de meio tom no 3, ou seja, eu tô fazendo uma contração mais puxada pro I. E eu tô ajudando com o que eu chamo de sílaba rítmica, que eu tô, na hora de aspirar, em vez de fazer I, eu tô falando T pra dentro, né? Aspirada. Por isso que dá esse estalo. Depois eu libero o bend, né? Então, é o Si bemol, eu saio do Si bemol, ela sobe pro Si, que é a nota natural aspirada, né? O 3 aspirado, e voltei pro 2 aspirado. Então, foi. Foi isso que eu fiz aqui, então. Esse foi o bend de um tom no 2 aspirado. Aí eu já fiz a contração mais puxado pro U. Gabriel, coloca aí o vídeo que eu gravei com a língua. Esse aí. Olha aí, ó. Eu tô fazendo no 2 aspirado o bend máximo, né? Você sai do Sol, que é 2 aspirado, passa pelo Sol bemol ou Fá sustenido e vai direto no Fá. O bend de um tom no 2 aspirado. Eu faço ele com o U. Essa contração da língua aí. Né? Olha aí, ó. Então eu tentei fazer aqui ao mesmo tempo, para vocês verem, enquanto a língua contraía, eu fazia o bend aqui, né? Bota mais uma vez aquela ressonância, Gabriel. Então, ó. Cada contração, cada vogal, digo, uma contração num ponto específico. E aí você consegue um bend específico, uma nota específica, tá? Pode tirar, Gabriel, pode tirar aí. Então, gente, e aí voltando aqui na música, deixa eu fazer mais uma vez aqui com o 4 aspirado e o 6. O que eu fiz? Ré, que é o 4 aspirado. Fiz a contração tipo um E, né? Para ter o Ré bemol.
peguei o 3 aspirado, aí voltei de novo pro Ré bemol, né? Soltei, fui pro 5 aspirado. Então esse é esse exercício circular. Então olha aí. Tá, 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 tá. E o 6 aspirado. Mais ou menos a mesma coisa aí, entre E e I, a gente vai ter a contração aí para fazer o Lá bemol, tá? Vou fazer um riff aqui. Né, gente? Então é isso, tá? Acho que já deu para abordar aí. Hoje a aula era de bend no 4, principalmente o 6, né? E eu passei aí também pelo 3, pelo 2, tá? Mostrei aí para vocês as contrações diferentes aí na língua para executar esses bends. Espero que tenha feito sentido. Se você comentou aí e eu não respondi, é porque a live caiu no meio da live, então a gente continuou gravando e eu não tive mais acesso aos comentários de vocês, me perdoe. Tá? Mas vocês podem comentar também no vídeo já gravado, né? Você pode fazer o comentário que eu sempre leio lá e respondo. Tá legal, gente? Muito obrigado, mais uma aula. Vou continuar aqui um minutinho até terminar a música. E até a próxima quinta.